Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e surgiram novas coisas. Você pode se sentar. Esse texto fala de algo tão profundo que, se a gente não tomar um momento para pensar sobre isso, a gente pode perder. Sinta o peso desse texto. As coisas velhas se passaram. Se você conhece Jesus, as coisas velhas se passaram e o novo chegou. Isso é uma coisa espiritual que fala profundamente, que fala de algo além desse mundo físico. As coisas velhas se passaram. Se você conhece Jesus, o novo chegou. Você, todos nós, somos seres espirituais. Criaturas espirituais que foram feitas para viver em Jesus Cristo. A única forma de entender esse texto é entender o fato de que você é um ser espiritual. E todos nós precisamos de Jesus para viver. O pastor Jeremy ministrou sobre a Santa Ceia. Você já pensou? A Santa Ceia é uma coisa física que nos conecta com algo profundo, que é aquilo que Jesus fez por nós. Jesus nos deixou essa ilustração para nos lembrar do que ele fez na cruz. À medida que eu estou lendo esse texto e pedindo sobre isso, o peso espiritual de ser de sair das coisas velhas e agora estar nas coisas novas, eu não consigo parar de pensar nisso. Se você falar no mundo, é como se fosse uma borboleta. Olha, essa é uma foto maravilhosa do Evangelho. É uma foto maravilhosa do mundo físico, do que está acontecendo com a gente espiritualmente. Que uma borboleta começa como uma larva. Uma larva de seda. E ela vai, hiberna e se transforma. Ela é feita em algo completamente novo. E sai uma borboleta. Um processo maravilhoso e milagroso que Deus colocou na nossa frente, no mundo natural, que eu não consigo parar de pensar. E, com certeza, um paralelo seria que nós somos como essa borboleta, que saímos de ser uma larva para sermos uma borboleta. Isso que eu tenho pensado essa manhã. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas.
portanto. Portanto, aponta para trás. Nesse texto, aponta para trás, para o começo do capítulo. Essa passagem e todo o texto de Paulo para os Coríntios fala muito sobre de como o corpo vai passar. E explica que a vida espiritual é central do que nós somos. O que você precisa saber sobre o pessoal de Coríntios é que eles eram pessoas como nós. Mesmo 2000 anos atrás, assim como nós, eles se prenderam no mundo físico e esqueceram quem eles eram. Eles esqueceram que eles eram seres espirituais feitos para algo novo. E no começo do capítulo, no versículo 4, ele dá essa ilustração, que os nossos corpos são como tendas que vão passar. Então, na essência, nós somos espirituais. E a gente, eu amo essa imagem de que a gente está esperando que esse mundo físico passe. É uma coisa que a gente não pensa tanto ou o suficiente. O nosso ser espiritual. Uma das implicações seria como isso muda o seu dia a dia, se você realmente pensar no fato de que você é um ser espiritual. Olha, mesmo eu estudando e pensando nisso, vendo, olha, isso está na Bíblia, eu estou vendo as implicações de ser um ser espiritual. Olha o que Paulo fala logo no começo. Olha uma das implicações que Paulo fala logo no começo. Você é eterno. Então, as coisas que você faz nesse mundo físico vai ter um eco no mundo eterno. Um dia todos nós vamos sentar diante desse momento de julgamento. Se você entende a implicação de ser um ser espiritual, te dá um eterno propósito. A sua vida tem muito sentido enquanto você é um ser espiritual. E isso é uma boa notícia. Você tem um propósito. A sua vida, essa vida não é o fim. A sua vida vai continuar na eternidade. O que Paulo fala logo depois, eu gosto bastante. Ele fala, olha, você deveria se preocupar menos do que o mundo pensa de você, uma vez que você é um corpo, você tem vida espiritual. Porque você vai pensar, olha, o mundo vai pensar que você é louco quando você age como um ser espiritual. Porque quando você entende que você é um ser espiritual, você também se preocupa menos com esse mundo. Você entende que esse mundo não é sua casa. Você vai viver na eternidade. Você sabe que as pessoas podem pensar que você é maluco. Mas nós somos malucos todos juntos aqui. E preocupamos menos com as coisas e as pessoas desse mundo. E Paulo fala, quando você vê outras pessoas que também são pessoas espirituais, que por fora são ricos, saudáveis, tudo por fora está ótimo. Mas você sabe que se eles não conhecem Jesus, eles estão mortos. Uma morte eterna. Então, isso, mais uma vez, muda completamente a forma que a gente vê o mundo e as pessoas. E a gente se preocupa menos com o que eles pensam, mas nós nos preocupamos mais com as pessoas. Essa é a vida em Jesus.
Essa é a forma que o nosso espírito é feito para viver. Por isso que começa dessa forma. Portanto, o peso de 2 Coríntios 17 vem da ideia de que esses são conceitos, fundações espirituais. Eu mencionei para você a ilustração da larva. Olha, preparando para esse sermão, eu fiz um monte de estudos com relação à larva. E eu quero que você entenda agora. Então, eu estava lendo esses textos aqui vitais. O que eu descobri sobre ela? Tudo que você, na verdade, precisa saber sobre uma larva, você já aprendeu na escola. É tão milagroso que todos os professores da escola falam sobre isso. É um processo tão lindo e maravilhoso e que os professores não sabem muito até o que falar e como explicar isso. Você vê nesse livro bem famoso que todo mundo conhece. O propósito dessa caterpillar, você vê nesse livro, é comer. É comer e comer e comer mais. O trabalho dela é se preservar. Sentar naquela folha e comer. E comer mais. Continuar consumindo. Preservação pessoal. Esse é o trabalho dela. Talvez pensando sobre a minha vida. Pensando no que acontece quando nós esquecemos que somos seres espirituais. Vai nos direcionar a consumir e tentar nos preservar. Quando você esquece, você esquece de viver com o temor e com o maravilhar da vida espiritual e daquilo que Deus fez por nós e que nós somos novas criaturas. Então você esquece e você se torna como essa larva faminta, travada nas coisas desse mundo. O texto continua. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A realidade é, todos nós somos um ser espiritual, mas somente em Cristo é que nos tornamos uma nova criação. Olha, o mundo pode falar, vocês cristãos são muito exclusivos, porque ficam falando que só em Jesus você pode ser uma nova criação. Mas veja bem, é uma mensagem inclusiva, porque ela fala para todas as pessoas, para todas as nações. É para todos. Por isso que nós somos chamados para ir a todos. Porque isso não é exclusivo, é inclusivo. Todos no mundo têm que saber isso para vir a vida em Jesus. Essa palavra em. Vamos falar sobre isso. Pequena palavra. Carregando com ela que se você conhece Jesus, em Jesus. Olha, só dá para entender em termos espirituais. Porque, como eu disse, você não está fisicamente em Cristo, você está espiritualmente em Cristo. É uma preposição.
Opa, peraí. Gramática, um pouco difícil. Mas olha, a preposição te direciona para o objeto. Por exemplo, esse livro está sobre a mesa. Essa preposição foi muito específica e escolhida para esse texto. Poderia ser com, através, por, perto, mas bem especificamente é a palavra em. Que se você conhece Jesus, você está em Jesus. Nos dá a foto, a imagem de estar rodeado. Talvez a imagem de um bebê estando no ventre da mãe, estando rodeada. Essa palavra, essa preposição, fala mais de 90 vezes no Novo Testamento. Pense em você em termos espirituais, estando em Cristo, rodeado. Você pode pensar que essa ideia de um bebê no útero é um pouquinho estranha, essa imagem, mas isso pode te fazer se sentir meio estranho. Olha, é e não é. Mas pensa bem, o começo da intimidade geralmente não é um pouco estranha? Olha, isso é um convite para viver em intimidade, estar em Cristo. Pensa no seu primeiro encontro. Você vive hoje uma vida de intimidade com seu cônjuge, mas provavelmente começou com bastante estranheza. O primeiro encontro, as primeiras conversas, mas com o tempo cresceu em intimidade. Essa é a relação que Jesus quer ter com você. Isso é um convite dele para ter intimidade com você. Pensa de um amigo. Num tempo na sua vida você foi muito, muito amigo. Mas, e você, depois de muitos anos, você vem esse amigo, que era o seu melhor amigo. Quando você encontra ele de novo, por alguns momentos vai se sentir bem assim, estranho, vai ter uma estranheza. Mas depois entra numa transição. Mais tempo que você anda com Jesus, menos estranheza vai existir. Mas vai crescer em intimidade. A ideia de estar em Cristo é que você está perto. Esse é um convite para se conectar. Você vai ter paz. Você vai ser visto como sendo justo. Deus vai olhar para você e te proteger, te amar. Quando você está em Cristo, homem também, talvez mulheres conectem com essa ideia melhor. Mas homem, você vai estar protegido em Jesus. Ele vai te confortar. Ele vai até você. Isso é um convite. Estar em Cristo é um convite para a intimidade. Então ele te ama, ele te protege. Mas da mesma forma que num ventre, quando você está em Cristo, ele te transforma. Ele te transforma do antigo para o novo. Ele te forja. Ele te transforma num nível espiritual. O que estava quebrado foi feito novo. Olha, vou te contar minha parte favorita da ilustração da borboleta. Você sabe o que acontece no casulo? A larva derrete. Ela se transforma como se fosse numa meleca, numa sopa. Isso não é louco? É um milagroso. O cientista continua buscando o que está acontecendo.
Não é como se ela fosse... Não é... ela vai lá e olha, dentro da pele dela tava lá as pernas e as, as asas. Não. A Caterpillar vai ser completamente refeita. O antigo vai completamente desaparecer para que o novo nasça. Em termos espirituais, sua vida espiritual antiga vai ser completamente mudada e vai nascer uma nova criação. Imagina se a borboleta soubesse o que estava para acontecer. Que ela ia estar numa situação tão sem controle. No momento que tudo que você conhece está a ponto de desaparecer. Que você vai virar uma sopa. Para que você vire uma borboleta. Parece muito com... Está completamente fora de controle. Mas quem que tem a melhor mão para fazer o que é certo? É a mão de Jesus. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele te protege, porque Ele te conhece, porque Ele quer o melhor de você. E a nossa parte é dar a Ele o controle, de permitir que Ele faça em nós, criar em nós aquilo que nós deveríamos ser. Nos fazer novo. Qual que é o problema? Eu vou te falar. Eu tenho 50. Não gosto de falar dessa ideia. E eu tenho 44 anos andando com Jesus. Quando eu tinha 4 anos, eu dei minha vida para Jesus. Gastei muitos anos como missionário. Eu estava até servindo como missionário em New Jersey. Pastor. Agora eu sou um pastor. Mas ainda andando com Jesus, 43 anos, e ministrando, eu continuo lutando diariamente para entregar controle. Todos os dias. Eu continuo agindo como uma larva. Esse é a minha ideia de preservação pessoal. Eu tenho muita preocupação do que eu vou fazer com a minha vida. Eu vejo o que eu vou conseguir fazer, o que eu vou entregar. Eu tenho saúde suficiente? Todas essas perguntas são preservação pessoal. Olha, as coisas não estão certas, não estão indo da minha forma. Todos os dias. Lembrei alguns meses atrás. Estava meditando, escrevendo minhas anotações. E eu notei que eu estava ali depois de sentar com ele um tempo. Ele mudou a forma que eu penso. Me dá uma nova identidade. Mas eu sei que aquelas primeiras horas do meu dia, eu estava como aquela caterpillar terrível, lutando pela minha preservação pessoal. E eu fiz isso. Fez um hábito pessoal agora. Eu penso assim, quando meu pé sai da cama e eu piso no chão, eu falo uma oração simples. Uma oração simples. É uma oração que me lembra que eu não sou aquela caterpillar ousada, aquela larva ousada. Me lembra quem eu sou em Jesus. Eu digo, Deus, tem coisas que eu sou muito tentado a acreditar nesse mundo que vão me dar satisfação. Eu sei, Pai, que um monte de coisa nesse mundo que tenho tendência de pensar que vai me dar satisfação. Mesmo que é difícil pensar
que, mesmo que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não me daria satisfação. Pai, eu sou tentado a pensar que essas coisas vão me trazer satisfação, mas eu entrego, eu me rendo a você. Senhor, você pode me encher com o teu espírito. Você pode mudar a forma que eu penso hoje. Você poderia me trazer vida. Você me trazer alegria. Amém. Essa é a minha oração simples. E eu convido a todos a se juntar comigo nessa oração. Sim, louvemos a Jesus. Mas espera aí, tem um pouquinho mais. A gente não alcançou o ponto alto ainda. Para mim, a palavra mais forte ainda nesse texto é a palavra espera. Ou fique atento. É uma palavra poderosa. Está no texto. É como um emoji de ansiedade. Alguns textos não usam essa palavra. Eis. Eis. Desculpa, eu tinha falado como espera. A tradução é eis. Essa palavra eis é como se fosse um ponto de exclamação. É como se dizendo, quando você chegar nessa palavra no texto, o novo chegou. É uma ênfase. É um entusiasmo. Quando você pensa nisso em termos espirituais, você sabe que o passado já foi, o seu antigo já não existe, e você é uma nova pessoa. Tem uma revolução radical. É um começo novo. Colossenses fala, no capítulo 1, versículo 13, que temos perdão dos nossos pecados e uma nova relação com o Pai. Eis que as coisas são novas. Você não tem que ir para um sacerdote. Você não tem que ir para lugar nenhum. Você pode ter uma conversa com o Deus que criou você hoje. Você sabe que todo inimigo, incluído a morte, se você conhece Jesus, a morte não tem mais poder. Eis que, se você conhece Jesus, você é adotado e você pode chamar ele de Pai. Você é um filho de Deus. Você tem vida eterna. Eis que o Deus do universo, que o Espírito dele pairava sobre as águas e segurava tudo junto. Esse Espírito que levantou Jesus da morte vive em você. Eis que você tem poder, vida, paz. Deixe o antigo ir embora. Eis que ele está te chamando de embaixador. Você pode representar ele para o resto do mundo. E você pode falar para o resto do mundo as boas notícias de como Jesus fez tudo novo. Você tem uma missão, um propósito, uma identidade. Um ponto de exclamação. Eis que. É como se fosse esse emoji que faz você pensar. Olha. Ele fala. Essa palavra, eis que, fala. Considere isso. Considere isso. É um chamado para considerar. Olha aqui. Esse milagre. O milagre de ver tudo que Jesus fez. E você pode agora se tornar novo.
Você sabe, existem pessoas aqui que Deus está buscando. E você sabe que o seu espírito está morto. E você precisa viver em Jesus. A única forma que justiça e graça pode vir caminhar juntos é porque ele morreu na cruz. A única resposta para o nosso problema eterno é Jesus. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro método. Jesus. E ele teve que morrer brutalmente na cruz. Para nós. Para que a gente não precise se preocupar com a morte. Se você não conhece Jesus, existem pessoas que amam Jesus nesse lugar. E se você está sentado aqui, olha, se você não está entendendo essa mensagem, pergunta para a pessoa que te trouxe do que ele está falando, o que o pastor Rob está falando. Isso é um chamado para considerar o que eu estou falando. Eis que é um ponto de exclamação para estar animado. Eis que é um chamado para olhar e considerar tudo que Jesus fez. Eis que é também um comando, uma ordem. No texto, o eis que é um imperativo. Behold, eis que é um comando, um chamado, que ainda que você não se sinta, você tem que fazer uma decisão voluntária de entregar o antigo. Decidir hoje não em ser uma vítima ou viver no passado. Porque se você conhece Jesus, você é uma criatura nova. Porque se você conhece Jesus, você tem tudo o que você precisa para ter vida, alegria, paz hoje. É um imperativo, é um comando de andar longe do mundo e não tentar achar vida no mundo. Porque a vida está em Jesus. E você sabe o que mais? Durante domingo de manhã, ou toda a sua semana, na verdade, é um comando, é uma lei, um mandamento para você adorar Ele durante toda a semana. Ele merece seu louvor. Essa vida é mais do que um mundo físico. É um mundo espiritual. Nós temos vida espiritual por conta de Jesus. O que nós podemos fazer em resposta é dar a Ele adoração. Porque Ele é o Deus do universo. O Deus do universo que te ama e te conhece. Vamos orar e cantar isso uma vez mais. Oh, Pai, Jesus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. A sua palavra é tão profunda. A verdade nas Escrituras. Fala conosco. Obrigado. Obrigado porque encontramos vida. E em você temos vida eterna. Liberdade dos nossos pecados. Em Jesus não precisamos temer a morte. Em você nós podemos chamar de Pai e nos conectar com Deus que nos criou. Em Cristo. Obrigado, Jesus. Por nos guardar, nos mudar e querer o melhor de nós. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.